Você sabe exatamente o que precisa fazer para mudar. E mesmo assim, não faz. E você sabe que não é por falta de força de vontade. Isso é neurociência pura. E hoje eu vou te explicar o que está realmente acontecendo dentro dessa cabeça. Tem uma pergunta que me acompanha desde que eu comecei a estudar comportamento humano, com grandes referências aqui nos Estados Unidos. Por que será que algumas pessoas mudam e outras, com o mesmo conhecimento, a mesma vontade, o mesmo esforço, não conseguem mudar? Porque para pensar, se fosse só questão de informação, todo mundo que lê um livro de desenvolvimento pessoal já teria mudado. Mas a gente sabe que não é assim. Eu mesma, quando eu vim morar aqui, eu sabia tudo o que eu precisava fazer. Eu tinha lido, eu tinha estudado, eu tinha feito cursos e ainda assim eu ficava presa nas mesmas questões, repetindo os mesmos padrões. Até que eu entendi uma coisa que mudou tudo. Pesquisadores de Stanford, eles fizeram um estudo com 2 grupos de pessoas. Ambos os grupos queriam fazer as mesmas mudanças. Ambos receberam as mesmas instruções e ambos tinham a mesma motivação. Mas os resultados foram completamente diferentes. O grupo que mudou de verdade tinha uma coisa em comum. E não era disciplina, não era rotina. Era a narrativa que eles tinham sobre si mesmo. O que acontece é que o cérebro humano, ele não processa mudança como informação. Ele processa mudança como identidade. Se você tenta instalar um comportamento novo que contradiz quem você acredita que é, o seu cérebro ele vai rejeitar. E não é porque você é fraco ou você não tem capacidade, mas porque ele está te protegendo. E isso tem um nome científico: homeostase de identidade. É o mesmo sistema que regula a temperatura do seu corpo, só que ele regula quem você é. E ele é muito eficiente. E é aqui que fica interessante. Esse sistema ele pode ser atualizado. Pesquisas de neuroplasticidade mostram que o cérebro literalmente cria novas conexões neurais quando recebe os sinais certos. Não é metamorfose, é estrutura física, novos caminhos neurais, novas conexões, nova identidade instalada no sistema. E a questão não é se o cérebro muda. A questão é como você dá o sinal certo para que ele mude. E existe uma sequência para isso. Primeiro, a mudança de narrativa. Antes de mudar o que você faz, você precisa mudar quem você acredita que é. Não é você chegar e falar, não, vou tentar ser mais organizado. Eu sou uma pessoa organizada. E isso parece que é simples, mas não é. Porque a sua identidade atual, ela vai resistir. E você vai sentir que é mentira. E isso você tem que entender que é normal. É exatamente o sistema de homeostase funcionando. Mas quanto mais você repete a nova narrativa com emoção real, mais o seu cérebro começa a construir a estrutura para sustentá-la. Quando eu entendi isso, eu olhei para tudo que eu havia tentado mudar com outros olhos. Cada vez que eu falhei, não foi porque eu não era capaz, foi porque eu tentei mudar o comportamento sem mudar a identidade primeiro. E o comportamento, ele era novo, mas a pessoa que eu acreditava que eu era antiga. E o cérebro, ele sempre vai proteger quem você acredita que é, o que é familiar para ele.
Quando eu vim para os Estados Unidos e finalmente eu entendi essa dinâmica, eu parei de me cobrar por falhar e comecei a trabalhar na única coisa que realmente precisava mudar primeiro. Mas agora eu quero saber de você. Então comenta aqui, qual é a versão de você que você está tentando instalar, mas que ainda parece mentira de acreditar? Escreve uma frase nos comentários, porque só de escrever você já começa a ativar esse novo processo. E se você conhece alguém nesse ciclo que sabe que precisa fazer, mas não consegue manter, manda esse vídeo para essa pessoa agora. E se você quer entender qual é a narrativa de identidade que está bloqueando a sua mudança e como criar uma nova, é exatamente isso que a gente faz na sessão experimental de 60 minutos que eu desenvolvi e é baseado em neurociência. O link está aqui na descrição. Lembre-se, você é muito importante e eu acredito em você. E a gente se vê na próxima semana.